Vamos dar continuidade ao livro de Êxodo. Hoje nós vamos dar uma olhada em 4 capítulos. Então vocês aguentem aí, que vai ser um pouco extensa a questão da leitura. Amém? Então, como de costume, a gente vai lendo o texto e vai comentando, extraindo da palavra de Deus os princípios nela contidos. Amém? Vamos orar antes de tudo, vamos fechar mais uma vez nossos olhos. Deus Santo, mais uma vez nós consagramos esse momento em especial diante do Senhor. Nossas mentes, Senhor, nós consagramos ao Senhor, pedindo toda a luz do céu sobre elas. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Jesus, a entendermos, a compreendermos, Pai, a absorvermos, Senhor Jesus, os princípios da Tua Palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio da Tua Palavra. Tu és o nosso Deus, nos ensine. Eis-nos aqui, Senhor. Fale conosco por meio da Tua Palavra, por meio da iluminação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto que eu vou tratar hoje está lá em Êxodo capítulo 7, até o capítulo 10. O título dessa pregação é A Guerra dos Elohims. Ok? Vamos lá. A partir do versículo 1, vocês me acompanhem. Diz assim o texto. Então, como de praxe, antes de eu começar a leitura, conforme a última pregação que eu falei em cima do livro de Êxodo, eu troquei todas as palavras que aparecem Senhor, eu troquei pelo original hebraico, que é Yahvé, ou o tetragrama, né? Como eu falei, esse tetragrama, a pronúncia dele se perdeu. É o que basicamente todos os teólogos falam, que se perdeu a pronúncia devido ao medo que os judeus tinham, a reverência que os judeus tinham pelo nome de Deus era tamanha, que isso acabou caindo quase que no esquecimento, né? Basicamente no esquecimento, porque aí pelo temor de falar o nome errado, o nome acabou não sendo falado e acabou se perdendo a pronúncia, ok? E então todas as vezes que aparece a palavra Senhor, é a palavra Yahvé no hebraico, e todas as vezes que aparece a palavra Deus, é Elohim no hebraico, ok? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre essa questão de Yahvé e Elohim, o significado desses termos, você precisa assistir, então, a minha pregação anterior a respeito do livro de Êxodo. Então, vamos lá, versículo 1. Então, disse Yahvé a Moisés, eis que te tenho posto por Elohim sobre Faraó, e Arão, teu irmão, sobre o teu profeta. Será o teu profeta, melhor dizendo. Aqui a palavra Elohim aparece ligada a Moisés. Por que aparece a palavra Elohim ligada a Moisés? Porque a palavra Elohim, ela não significa apenas Deus. Ela pode também significar uma posição em que alguém ocupa, ok? Então, Elohim pode ser utilizado para se referir a Deus como um ser único, reivindicando a questão da pluralidade de Deus, né? A gente falou na última pregação a respeito desse termo no sentido majestático da coisa, né? Que engrandece a pessoa de Deus, mas de certa forma também é uma abertura para a gente trabalhar a questão da trindade no Novo Testamento. Então, os teólogos utilizam esse termo Elohim, que ele é realmente um espaço para isso. Então, Elohim pode significar um único Deus, pode significar deuses e também pode significar uma certa autoridade que uma pessoa exerce sobre o outro, ok? Então, por isso que aqui Moisés está sendo chamado também de Elohim. Ele é também um Elohim. Então, no hebraico vai aparecer isso, né? Eis que te tenho posto por Elohim sobre Faraó. Aqui trabalhando a questão da autoridade que ele teria sobre Faraó. Não no sentido em que ele era necessariamente Deus, mas que ele estava ocupando uma posição divina sobre Faraó. Ok? No versículo 2, tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra.
Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aqui, entre esse aspecto, a gente vai ver muito nesses textos a questão de Deus endurecendo o coração de Faraó. E como eu falei nas pregações anteriores, o máximo da tolerância de Deus para com o pecado do Egito finalmente tinha chegado, né, tinha transbordado o cálice da iniquidade do Egito, e agora Deus ia trazer juízo sobre o Egito. O Egito havia tratado de modo como escravos os israelitas naquele período, portanto agora era o tempo em que Deus ia trazer juízo. E Deus, para exercer, para manifestar a sua glória, o seu poder sobre aquela terra, Deus ia endurecer o coração de Faraó, para que essa ira, esse juízo, essa manifestação do seu poder, então, viesse sobre eles, ok? Então, assim, por mais que alguns teólogos tentam fazer alguns tipos de movimentos para tentar tirar de Deus, de alguma forma, esse poder de literalmente mesmo, né, endurecer o coração, manipular até mesmo as motivações daquele coração, né? Algumas pessoas entendem que Deus não poderia ter feito isso, né? E tentam fazer alguns movimentos. Bom, simplesmente o texto diz isso, que Deus literalmente era Deus quem endureceria o coração de Faraó. E a gente vai ver que o tempo todo o texto ele trabalha essas duas coisas, em que Deus endurece ao mesmo tempo em que Deus cobra dele a atitude errada que ele estava tendo, mas era Deus que estava endurecendo, ok? Isso obviamente é um assunto assim muito complexo, né, que trata a questão da soberania de Deus. Paulo vai trabalhar isso lá em Romanos 9, né? Então envolve toda uma polêmica que não é o foco que eu quero tratar aqui nessa noite. Amém? Versículo 4. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então Deus já está dizendo, olha, você vai lá, você vai fazer algumas coisas ali, mas eu vou endurecer o coração do cara e, como consequência disso, Faraó não vai ouvir o que você vai falar, as advertências, tudo que você vai fazer ali, não vai conseguir mover o coração dele. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu vou estar endurecendo o coração dele. E eu porei minha mão sobre o Egito. Então Deus está manifestando. Por que Deus está manifestando isso? Porque Deus tinha um propósito acima de tudo, que era trazer juízo, pesar a sua mão sobre o Egito. E tirarei meus exércitos ou minhas famílias, né? Também pode ser traduzido também dessa forma. Meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Amém? Então Deus vai trazer juízo sobre o Egito. Era o tempo de Deus trazer juízo sobre aquela nação, sobre aquele império. Então os egípcios saberão que eu sou Yahvé. Olha só que coisa linda. Finalmente, Yahvé ia se manifestar também para os egípcios. Amém? Já havia se manifestado lá para Moisés com esse nome, né? Como eu falei também nas pregações passadas, que Deus estava quase que oculto, né? Ele era um Elohim que estava ali, né? Deus primeiro se manifesta como Elohim na Bíblia Sagrada, fui lá em Gênesis 1, primeiro termo utilizado para se referir a Deus é Elohim, né? Elohim criou os céus e a terra, mas somente a partir de Moisés que Deus revela o seu nome, né? O nome desse Elohim de Abraão, o Elohim de Jacó, o Elohim de Isaac, o Elohim de José, e agora o Elohim de Moisés estava manifestando, revelando qual era o seu nome, e o seu nome era Yahvé, ok? Então os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como Yahvé lhes ordenara, assim fizera. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Então a diferença de idade entre os dois era de somente 3 anos, né? Eu acho interessante essa questão
dos períodos de 40 anos em que Deus manifesta alguma coisa, né? Alguma coisa acontece na vida de Moisés. Então, por exemplo, Moisés foi criado lá no Egito, com 40 anos é quando ele mata lá o egípcio e ele sai do Egito e vai morar lá na terra de Midian, que ele casa, e agora com 80 anos, ele já tinha 80 anos quando Deus chama ele para manifestar esse ministério na vida dele lá no Egito. Depois, com 120 anos, é quando ele então termina o seu ciclo, ok, de caminhada, porque Israel, depois mais tarde nós vamos ver, eles também caminham 40 anos no deserto. Uma viagem que é para ser uma viagem curta, né, de semanas, dura 40 anos eles peregrinando no deserto. Então isso é uma coisa interessante também em relação à forma como Deus lida com Moisés. Versículo 8, e Yahvé falou a Moisés e Arão, dizendo, quando o faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma o teu cajado e lança-o diante de Faraó, e ele se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como Yahvé ordenara. E lançou Arão o seu cajado diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou o seu cajado e tornaram-se em serpentes, mas o cajado de Arão tragou os cajados deles. Então a gente vê assim Deus manifestando os elementos, né? Deus transformando uma madeira em um animal vivo e fazendo o inverso, né? Um animal vivo se transformar em madeira. E aqui a gente vê uma coisa que é um mistério, né? Como que esses magos do Egito também conseguiram esse feito, né? Porque uma das coisas que a gente pode perceber é que o mundo espiritual, a forma como o mundo espiritual funciona, e aí também a gente procura também tentar entender como que os demônios também operam certas coisas, né? Como, por exemplo, curas invisíveis, né? As chamadas curas invisíveis, que às vezes acontecem em alguns centros espíritas, né? Como que isso acontece, né? Como, se só Deus pode operar milagres, né? Como é que acontece esse tipo de coisa, né? Algumas pessoas negam, né? Falam que não, na verdade não acontece milagres, é charlatanismo. Bom, eu não sei, eu não estive lá, não participei, a gente só ouve falar dos dois lados, né? Algumas pessoas dizem que realmente acontece cura. Bom, o que eu sei é que o sobrenatural, ele pode realmente se manifestar. Então, não somente Deus manifesta o seu poder, né, mas Deus também permite, né, que os demônios, certo? Que Satanás e seus anjos também manifestem algum tipo de poder sobrenatural. Então, eu não duvido aqui que realmente isso tenha acontecido, né, que esses magos, por meio de uma ação demoníaca, tenham realmente manifestado também esse mesmo milagre. O que é interessante aqui é que a serpente de Moisés vai e acaba comendo, né, consumindo as outras duas serpentes, né. No versículo 13, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, conforme Yahvé havia falado. Então disse Yahvé a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. É interessante isso, né? A forma como a soberania de Deus lida com essas questões entre a vontade soberana de Deus e o querer humano, né? Então aqui a gente vê que era Deus endurecendo o coração de Faraó e ao mesmo tempo Deus parece fazer um tipo de apontamento em que parece que é Faraó que está com o coração endurecido. Então, é uma coisa, é um mistério isso, né? É algo muito difícil até mesmo de a gente explicar e resolver, mas é uma questão assim, a ação soberana de Deus está ali, né, agindo sobre o coração daquele homem para manifestar o seu poder e o seu juízo, ao mesmo tempo em que Deus responsabiliza o coração daquele homem. Isso parece ter muito a ver com aquilo que Paulo também fala lá em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo fala que Deus os entregou às suas paixões, né? Então, esse endurecer do coração de Faraó pode também estar ligado, eu não estou dizendo que necessariamente é isso, mas
pode estar ligado também a alguma coisa que era já de Faraó, em que Deus apenas manifesta alguma coisa que já é do coração dele, ainda que Deus seja soberano. Amém? Por isso que a gente precisa da graça até mesmo para quebrantarmos os nossos corações, né? Porque se não é a graça de Deus, a gente permanece com o coração fechado, endurecido, né? Para que não recebamos, para que não ouçamos a voz de Deus. Amém? E tenhamos nossas vidas quebrantadas e transformadas. No versículo 15, vai pela manhã a Faraó, eis que lhe sairá as águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão o teu cajado, que se tornou em serpente, e lhe dirás: Yahvé, o Elohim dos hebreus, me tem enviado a ti. Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Olha só, Deus está cobrando dele que ele não ouve, né? Então é uma relação, certo? Uma relação no tempo e na história. Deus está falando com ele que ele está com o coração endurecido. O Faraó não sabia que era Deus que estava agindo por trás de tudo isso, manifestando a sua vontade ali sobre ele mesmo. Versículo 17, assim diz Yahvé, nisto saberás que eu sou Yahvé. Eis que eu, com este cajado que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais Yahvé a Moisés, dize a Arão, toma teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como Yahvé tinha mandado. E Arão levantou o cajado e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, conforme Yahvé havia dito. E virou-se Faraó e foi para a sua casa, e nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Então, por que eu coloquei o título aqui, A Guerra dos Elohims? Porque o que nós vamos tratar nessa noite é literalmente a guerra entre Yahvé, o Elohim de Israel, contra os demais deuses do Egito, ou os demais Elohims do Egito. Por isso, a guerra dos Elohims. Então, o primeiro Elohim, ou o primeiro deus egípcio que Deus vai tratar aqui, ou Deus vai confrontar, ou Deus vai submeter, ou Deus vai demonstrar a sua fraqueza, a sua insignificância, a sua falsidade, é o primeiro deus chamado Hapi, né, que era considerado o deus da fertilidade, né? Então, assim, ali no Egito havia inundações do rio Nilo todos os anos, e essas inundações, elas traziam, de certa forma, assim, fertilidade para a terra, então, para que as plantações acontecessem, né? Como eram lugares muito desérticos, essas inundações, elas vinham, né, inundavam a terra, né, e deixavam a terra propícia para o plantio. Então, novamente, Deus manifesta o seu poder sobre os elementos, transformando água em sangue. Ainda que depois os magos vão lá e operam alguma coisa também nesse sentido, né? Também transformam água em sangue, a gente não sabe ao certo, né, como que isso se deu, mas Deus ali está manifestando o seu poder sobre esse tal de Deus Hapi, ok? Então Deus demonstra para Faraó que seu Deus Hapi era na verdade um falso Deus, ou no mínimo ele era subalterno de Yahvé.
ok? Yahvé estava acima dele, ele tinha o poder para dizer para aquele rio, que supostamente era cuidado, estava debaixo da divindade desse tal de Rapi, né? Então Deus vai lá e manifesta o seu poder, mostrando para Faraó que Rapi não tem o poder, que quem tem o poder é Yahvé. Lembrem-se que Yahvé está colocando o seu nome para uma nação o qual não o conhecia, o qual tinha todos esses deuses que que Yahvé está confrontando, certo? Se colocando de frente para com esses deuses, destruindo a autoridade desses deuses perante aquele povo que adoravam esses deuses. Então Deus está colocando-se como Yahvé, o único Deus, e Deus vai derrubar cada um desses deuses que eram adorados pelos egípcios. Amém? Então, o primeiro Deus que Deus confronta e diz, olha, não é assim. Então, por mais que os outros magos foram lá e conseguiram multiplicar, também transformar água em sangue, né? Deus ainda fez com que aqueles rios ficassem com sangue durante 7 dias, ou seja, durante uma semana o rio ficou daquela maneira. Ok? Alguns falam que não era literalmente sangue, que podia ser um barro, uma terra vermelha, né, que deixou como sangue. Bom, isso também não importa, né? O texto fala sangue, então pode ser que seja sangue, pode ser que seja uma outra substância, alguma outra coisa. No capítulo 8, depois disse Yahvé a Moisés, vai a Faraó e dize-lhe, assim diz Yahvé, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama e as casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Então o próximo Deus, ou seja, a deusa que Deus está agora também atropelando de certa forma, né, é a deusa Requete, que era simbolizada por uma rã. Então, olha só, para os egípcios, a rã era um símbolo de vida e fertilidade, já que milhões delas nasciam após a inundação anual do Nilo, que trazia fertilidade para as terras que de outra forma seriam áridas. Uma vez eu assisti um documentário falando sobre essa questão da ordem lógica em que as coisas aconteceram, né? Então, como houve uma inundação, o rio se tornou em sangue, as rãs saíram do rio, ok, para não morrerem, né? E então invadiram a terra. Então, essa também é uma explicação meio que científica, né, de como a coisa funcionou. Então, não é que brotou rã da terra, mas o fato do rio ter se tornado em sangue, essas rãs que viviam no rio, então, invadiram a cidade. Requete também é considerada a deusa dos partos e da ressurreição. Era ela que vinha ajudar aqueles que morriam para ascender ao pós-vida. Então, olha só, Deus novamente está dizendo, né, está manifestando o seu poder, dizendo que Ele é quem tem o poder sobre Requete. Então, essa falsa deusa, não é ela que tem o poder, quem tem o poder é Ele. Ele diz, olha, eu farei com as rãs. As rãs são fruto do meu poder, é a minha criação. É eu quem estou fazendo com que elas venham até vocês e trazem sobre vocês essa dificuldade, esse problema. Ok? Então Deus está confrontando, colocando para eles que a própria Requete, que seria a deusa deles, é Deus quem manda nesse negócio. Amém? Então Requete não tem poder, quem tem poder é Ele. Ou seja, Deus está novamente falando que esses deuses são falsos. Disse mais o Senhor, ou seja, Yahvé a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com teu cajado sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse, rogai a Yahvé
que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem a Yahvé. Então, mais uma vez, ainda que aqueles magos conseguem fazer esses mesmos feitos que Moisés estava fazendo, né, eles, de certa forma, não conseguem fazer o processo ao contrário. Né? Eles não conseguem invocar Requete para que aquelas rãs voltem para o rio. Ok? Eles não conseguem. Então, é preciso chegar para Moisés e falar assim, Moisés, ainda que aqueles magos conseguem fazer aquilo ali, é você, é o teu Deus que tem o poder sobre essas rãs. Então, mais uma vez, Yahvé, o Deus de Israel, demonstra para Faraó que ele era o Elohim sobre todos os Elohims do Egito. Ou seja, mais um Deus, essa deusa chamada Requete, era, de certa forma, sua subalterna, ou seja, estava debaixo do seu domínio, ainda que, né, a gente sabe que essa tal de Requete nem existe. Poderia simplesmente ser unicamente um demônio com esse nome. E disse Moisés a Faraó, digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio? E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como Yahvé, nosso Elohim. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés chamou a Yahvé por causa das rãs, e Moisés clamou a Yahvé por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E Yahvé fez conforme as palavras de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montes, e a terra cheirou mal. Então aqui, ó, mais uma vez, né, os deuses dos egípcios morrem na frente deles. Né? Eles apodrecem, eles cheiram mal, eles não são nada, absolutamente nada, diante de Yahvé. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como Yahvé havia dito. Então, novamente, Deus endurece o coração de Faraó. Versículo 16. Disse mais Yahvé a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em... Aqui a nossa tradução aparece piolhos, né? Mas alguns tradutores falam que podem ser mosquitos ou algum outro tipo de inseto, porque a palavra ali no hebraico não é necessariamente piolho, pode ser qualquer outro tipo de inseto. Né? Por toda a terra do Egito, né? Inseto ou outro animal pequeno. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Elohim. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como Yahvé tinha dito. Então, o outro Deus agora, o terceiro Deus que Deus está confrontando, é um Deus chamado Tot, que é o Deus da magia. Deus estava finalmente derrotando os magos do Egito, que invocavam o poder de Tot para reproduzir o mesmo milagre que Moisés estava operando até então. Então agora Deus chega, basta. Eles estavam o tempo todo invocando Tot para que se manifestassem, né, o seu milagre, assim como Moisés estava manifestando. E agora eles não conseguem fazer. Então Deus deu um basta a esse Deus Tot, onde demonstra que a magia desse Deus Tot não é nada diante dele, e não conseguem reproduzir essa manifestação dos piolhos. Versículo 20, disse mais Yahvé a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó,
eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz Yahvé, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas ou insetos sobre ti e sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Então, nesse documentário que eu ouvi, aí parte esse novo momento, né? Como aquelas rãs haviam morrido, né, aos milhares, né, e apodrecido e cheirado mal, e isso trouxe enxames de moscas sobre o Egito, né? Essa é uma explicação, tentando encontrar uma resposta mais lógica para o que estava acontecendo, né? A deusa que está sendo, então, confrontada agora é a deusa Uatit, né? Que é a senhora dos pântanos, onde vivem muitos insetos, né? Ela é conhecida como deusa da chama e do calor do meio-dia. Ela guarda toda a vida no delta do Nilo. Então, agora Deus, mais uma deusa que Deus está, então, demonstrando que não tem poder por si mesmo. É Deus quem governa todos os seres vivos. Deus é o Senhor, não é ela. É Ele que é o Senhor de todas as coisas. Ele é que é o Senhor sobre todos os animais, insetos que estavam ali, e não esses supostos deuses do Egito. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou Yahvé no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará esse sinal. E Yahvé fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide e sacrificai a vosso Elohim nesta terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos a Yahvé, nosso Elohim, a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos a Yahvé, nosso Elohim, como ele nos disser. Então disse Faraó, deixar-vos ir para que sacrifiqueis a Yahvé, vosso Elohim, no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse, eis que saio de ti e orarei Yahvé, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar a Yahvé. É interessante aqui que Moisés fala uma coisa, né? E ao mesmo tempo Deus havia falado que ia endurecer, né? Então Moisés parece que não tinha entendido muito bem essa questão. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou a Yahvé. E fez Yahvé conforme a palavra de Moisés. E os seus enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu o Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Então, mais uma vez, Deus manifesta a sua soberania sobre o coração até mesmo de Faraó. Capítulo 9. Depois Yahvé disse a Moisés, vai a Faraó e dize-lhe, assim diz Yahvé, Elohim dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão de Yahvé será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Então, o próximo Deus que Deus agora está confrontando e demonstrando que não é real, que não é como ele, não é o Deus único, é Hathor, a deusa protetora dos faraós e do Deus Ra. Isso aqui é uma coisa muito, muito interessante, né? Porque Hathor era a deusa que protegia os faraós. Então Deus está falando para eles assim, olha, essa tua deusa é incapaz de proteger você de mim.
Quando eu for trazer juízo sobre você, não tem nenhum Deus que pode impedir esse juízo de chegar sobre a tua terra e sobre você. Essa é a informação que Deus está dando para ele, né? Destruindo os deuses, até mesmo os deuses que protegiam a vida dele. Não somente os deuses da fertilidade, os deuses que traziam a provisão, né? Os deuses que eles adoravam, mas também os deuses que os protegiam, né? Aqui fala que essa tal de Hathor, ela até protegia até mesmo outros deuses, né? O próprio deus Ra, que era um dos maiores deuses ali do Egito, né? Então Deus está demonstrando isso, olha, ela não pode proteger vocês de nada, da minha mão em nenhum momento. Okay? Então ele é Deus de juízo, e ele traz juízo sobre o Egito, e não tem nenhum Deus em todo o panteão egípcio que pode protegê-los de Yahvé. E Yahvé fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Então Deus estava dizendo para eles que, além de Senhor sobre qualquer divindade, as suas supostas divindades não tinham poder algum sobre o seu povo ainda por cima, né? Então, além dessas divindades não poderem proteger o povo do Egito, elas não podiam trazer nenhum tipo de mal sobre Israel. Por isso que Deus fala assim, olha, a sua divindade aí, né, essa tal de Deus aí, não vai conseguir proteger você e não vai conseguir trazer nenhum tipo de mal sobre o meu povo. E Yahvé assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará Yahvé esta coisa na terra. E Yahvé fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreram. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou, e não deixou ir o povo. Versículo 8. Então disse Yahvé a Moisés e Arão, tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Então, a próxima deusa que será agora confrontada é Sekhmet, deusa das doenças e da cura. Olha só, eles tinham uma deusa que era deusa que podia trazer tanto doença sobre eles, mas também trazia cura sobre eles. E agora Deus está atropelando essa deusa, dizendo assim, não, quem traz doença sou eu. E ele está trazendo doença sobre aquele povo e também desafiando essa deusa a curar esse povo. Dizendo, olha, eu vou trazer essa doença, eu quero ver se essa Sekhmet consegue curar vocês dessa doença que eu vou trazer sobre a vida de vocês. Olha só, Deus está destruindo a autoridade dessa deusa a qual eles confiavam. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém, em Yahvé endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como Yahvé tinha dito a Moisés. Olha que coisa tremenda, né? Deus ainda assim, por que Deus estava endurecendo o coração de Faraó? Porque Deus estava trazendo juízo sobre aquele povo. Aquele povo havia escravizado Israel, aquele povo havia trazido jugo sobre Israel, e Deus agora estava trazendo juízo sobre o Egito, especialmente destruindo todo o panteão de deuses os quais eles criam, destruindo toda a confiança, todo o poder desses supostos deuses, adiante dessa guerra entre os Elohims, entre o Elohim de Israel e os Elohims do Egito. Então disse Yahvé a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe, assim diz Yahvé, Elohim dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido minha mão
para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Deus está manifestando ali a razão pela qual ele está endurecendo aquele coração, não permitindo que aquele cara deixe o povo ir. Ele estava manifestando o quê? O seu poder, para que toda a terra soubesse quem era Yahvé, o Elohim de Israel. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não deixar ir? Olha só, Deus perguntando isso, né? Essa era a forma como Deus tratava com ele, sem ele saber que era Deus que estava endurecendo o coração dele. Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Então eu fui dar uma olhada, né, sobre o significado de saraiva. E saraiva, literalmente, é chuva de pedra de gelo, né? Então guarde bem isso, né, essa questão de uma chuva de pedra de gelo, né? Então, algumas vezes você já presenciou, principalmente o pessoal aqui do sul, né, presencia muito bem isso às vezes, né? Acontece essa chuva de pedra, né, o estrago que elas fazem, dependendo do tamanho que são essas pedras, elas fazem um estrago muito grande, né? Então, a deusa que vai ser agora confrontada por Yahvé é a deusa Nut, que representava o céu. Então, olha só, o riso de Nut era o trovão e seu choro a chuva. Guarde também essas duas palavras, trovão e chuva. E agora Yahvé estava utilizando esses elementos que simbolizavam então essa tal da deusa Nut para demonstrar o seu poder sobre essa tal de deusa Nut. Eu falei, não, vocês acham que a tal da Nut, que é Deus sobre os trovões, que é Deus sobre a chuva, vocês acham que é ela? Então vocês vão ver agora quem é que realmente está por trás de tudo isso. Quem que é verdadeiramente Deus sobre todos os elementos da natureza, os trovões e as chuvas. E agora Deus ia trazer saraiva, a chuva que era para abençoar o Egito, que a tal da Nut trazia, Deus ia trazer uma mesma chuva, só que uma chuva de saraiva, né? Uma chuva de pedra sobre o Egito. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado. Então, agora Deus vai dar um recado para Faraó. Vai dar um conselho para Faraó. Olha, eu vou trazer isso. Então, você tem tempo de fazer o seguinte. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão, é o que Deus está falando. Aí lá no versículo 20, quem dos servos de Faraó temia a palavra de Yahvé, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Então aqueles que já estavam conscientes de que o poder de Yahvé era maior do que o poder dos seus supostos deuses, temiam e sabiam muito bem quem era já o poder, qual era já o poder de Yahvé. Esses seguiram esse conselho, né? Então tiraram todos os servos da rua, né? Tiraram todos os animais e colocaram eles debaixo de proteção. Mas aquele que não tinha considerado a palavra de Yahvé, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse Yahvé a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Agora é o seguinte, agora prestem atenção, que no meio daquela chuva de pedras de gelo, ocorreu algo assim, que eu achei bem interessante, porque nós estamos falando de uma chuva, né, de gelo, né? Nós estamos falando isso, pedras de gelo estão caindo. Então imagine isso aqui, né? Nós aqui em Curitiba tendo essa chuva de pedras aqui em Curitiba. E olha só o que acontece junto com essa chuva de pedras, algo impressionante acontece. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva. Olha só, trovões e saraiva. O que Nut era? Deusa também dos trovões e da chuva. Então Deus fez, o Senhor deu trovões e saraiva. E aí uma coisa a mais acontece. E fogo corria pela terra.
E Yahvé fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grande qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então imagine que catástrofe, né? Então, além do gelo, né, das pedras de gelo caindo, Deus manifestou ali alguns tipos de erupções, talvez, né, não sei o que aconteceu ali, que saiu fogo da terra e se misturou tudo esse negócio, né, de gelo e fogo sobre aquela nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. Yahvé é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Então eles já estavam reconhecendo que eles estavam errados. Deus estava trazendo esse juízo ao mesmo tempo em que quebrantava o coração do povo. Orai, Yahvé, pois que basta, para que não haja mais trovões de Elohim e nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei minhas mãos a Yahvé. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é de Yahvé. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante de Yahvé, Elohim. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Então guardem isso também. É que nem tudo havia sido destruído, aquilo que estava na espiga, estava coberto, Deus ainda havia guardado para um próximo passo. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos a Yahvé, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como Yahvé havia dito por Moisés. Agora o capítulo 10, para encerrar. Depois disse Yahvé a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer esses meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou Yahvé. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz Yahvé, o Elohim dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, o próximo deus egípcio, que Deus agora também vai confrontar, é Osíris, que é o deus que faz a vegetação crescer. Então, seria o deus da agricultura, ok? E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando esse homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam a Yahvé, seu Elohim. Agora todos já sabiam o nome
de quem era, de qual era o nome do Deus de Israel. Ainda não sabeis que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi a Yahvé, vosso Elohim. Quais são os que hão de ir? Então o Faraó pergunta: tá, podem ir então, mas quem é que vai dentre eles? Né? Como querendo colocar um limite para essa saída. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa a Yahvé. Então ele lhes disse: seja Yahvé assim convosco, como eu vos enviarei, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora, ide vós, homens, e servi Yahvé. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse Yahvé a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés o seu cajado sobre a terra do Egito, e Yahvé trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numeroso foram, que antes destes nunca houve tantos, e nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto da terra que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então, aqueles alimentos que ainda haviam sobrado, né, que estavam lá cobertos ainda, dentro das suas espigas, agora então os gafanhotos haviam destruído tudo, consumido todo o resto. Então o faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: pequei contra Yahvé, vosso Elohim, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis a Yahvé, vosso Elohim, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou a Yahvé. Então Yahvé trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. Yahvé, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel, deixou ir os filhos de Israel. Volto mais uma vez lembrando que o que Deus estava fazendo ali no Egito, trazendo juízo, destruindo a reputação daqueles deuses, tratando aqueles deuses como nada absoluto, dizendo que ele era Senhor sobre todas as coisas, sobre o rio, que era considerado um deus, sobre as rãs, que era considerada uma deusa, sobre a magia que eles supostamente tinham, né, e Deus manifestou o seu poder, até mesmo um poder que sobrepunha todas as magias que eles tinham, né? E aí Deus está manifestando agora também sobre Osíris, que era um dos maiores deuses que eles tinham, né? Osíris era um dos maiorais que também tinha ali. E ele também está manifestando o seu poder sobre a agricultura, né? Sobre a deusa que os protegia, trazendo cura também. Deus está ali trazendo juízo sobre todos esses deuses, né? E a última praga que eu quero tratar hoje, eu vou deixar a 10ª praga para tratar domingo que vem. Então disse Yahvé a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Então as trevas iam ser tão espessas que o texto está dizendo que elas seriam até mesmo capazes de apalpar essas trevas. Então o próximo Deus aqui agora, o último Deus de hoje que a gente vai tratar, que foi confrontado
por Yahvé é Ra, que era o Deus Sol e principal Deus do Egito. Então Deus havia deixado por último o maiorzão deles, o maioral deles, que era o tal do Deus Ra, que era o Deus Sol, o principal Deus lá do panteão egípcio. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Então Ra, que era o Deus do sol, não teve poder algum sobre Israel durante 3 dias. Durante 3 dias, Deus destruiu o poder de Ra sobre a terra do Egito e trouxe uma espécie de eclipse, que de certa forma também eram umas trevas, vamos só ler o texto para você ver o tamanho que era a dimensão dessas trevas que Deus trouxe sobre o Egito. Versículo 22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, ou seja, não conseguiam nem enxergar um ao outro. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, porque não tinham condições de caminhar. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então o faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi a Yahvé. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos a Yahvé, nosso Elohim. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir a Yahvé, nosso Elohim. Porque não sabemos com que havemos de servir a Yahvé até que cheguemos lá. Yahvé, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Então, o que nós aprendemos em tudo isso, Olhando para tudo isso, nós vemos a dimensão do poder do Deus o qual nós cremos. E é interessante a gente olhar para isso e ver assim esse Deus que vai atropelando essas divindades, ao ponto que hoje, basicamente, esses deuses nem são mais adorados, nem no Egito esses deuses são mais adorados, eles estão lá, fazem parte de uma questão turística, de uma questão histórica, mas você não encontra mais pessoas que adoram esses deuses. Então, naquele tempo ali, Deus já destruiu todo o poder desses deuses, demonstrando então que ele era o Deus único. Então, esse é o nosso Deus. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da fertilidade, Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus que faz nascer o sol sobre os bons, sobre os ímpios e sobre os justos todos os dias. Ele é o Deus que traz as pragas, mas também é o Deus que traz a cura, é o Deus que manifesta o seu poder todos os dias na nossa vida. Isso aqui é para trazer para mim e para você a dimensão do poder do Deus o qual nós cremos. Quem é esse Deus o qual nós cremos? É Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que destruiu todos os deuses que haviam ali no Egito, demonstrando a sua glória e o seu poder sobre toda a terra. Amém? Domingo que vem nós vamos ver o desfecho dessa história toda e a implicação de tudo isso apontando para aquilo que Cristo faria na nossa vida. O Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Então, que a gente aprenda um pouco nesse dia a respeito dessa manifestação poderosa do nosso Deus ali, sobre esses deuses, demonstrando tanto para Israel, que estava vendo tudo aquilo acontecer, quanto para os egípcios. Para Israel, demonstrando que ele era de fato o Deus único, que ele era o único Elohim ao qual nós devemos realmente crer,
O Elohim que está acima de qualquer poder, qualquer manifestação, qualquer magia, qualquer poder da natureza. Ele está tudo debaixo do seu controle, da sua soberania. Ele, o Elohim de Israel, o único Deus verdadeiro contra esses falsos Elohims do Egito, que não tinham poder, que eram nada mais do que nada diante de Yahvé, o único Deus, e que eu e você temos a graça de conhecer por meio da pessoa de Jesus de Nazaré. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela manifestação da tua glória e do teu poder nas nossas vidas. Senhor, nós não somos nada, nós somos pecadores, nós não somos dignos, Senhor. Se não fosse o teu evangelho, Senhor, ter nos alcançado, ter transformado a história do mundo, Senhor, talvez a humanidade ainda hoje, Senhor, estaria escrava, cega, diante de falsos deuses, Pai, adorando, Senhor Jesus, esses falsos deuses. Mas obrigado, Senhor Jesus, porque por meio do teu evangelho, todos esses falsos deuses foram destruídos, Senhor. E hoje, Senhor Jesus, a tua igreja, o teu povo, Senhor, pode te adorar como o único Deus sobre as nossas vidas. Muito obrigado por se revelar a nós, Senhor Jesus. E obrigado, acima de tudo, porque Tu és um Deus pessoal, como a gente havia falado, Deus, na pregação passada. Tu és um Deus pessoal que se relaciona, um Deus único. Que privilégio, que prazer que nós temos de conhecer o grande Yahvé, o Elohim, Criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Elohim, Deus presente em nossas vidas. Obrigado. Obrigado, obrigado, Yahvé. Obrigado por nos amar, por habitar em nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.